Fala meu amigo, fala minha amiga, De Paula na voz novamente. Mês da consciência do autismo, abril azul. Para você pai, para você mãe de pessoas autistas, principalmente crianças, né? Eu deixo aqui minha solidariedade, meu carinho, meu afeto. Receba com todo o respeito que vos tenho. Dito isso posto, o motivo desse vídeo é uma pequena reflexão acerca da falta de respeito que as pessoas têm hoje umas com as outras. Então, é como se vivêssemos, né, em um mundo paralelo, né? Então, o que acontece com você só diz respeito a você, o que acontece comigo só diz respeito a mim. Inclusive, aproveito o momento e digo que se você me vê olhando para o lado é porque eu estou no trabalho no momento, então você vai acabar percebendo, né, que eu estou sempre olhando para o lado esquerdo, né, porque eu estou olhando para as câmeras, né, de monitoramento aqui no meu trabalho. Mas aproveitei esse tempo aqui, né, que está calmo aqui no meu ambiente de trabalho, né, devido ao fato de ser um feriado. Fiz alguns outros vídeos, inclusive cito essa situação, né, da questão do feriado, da questão do respeito, né, ou a falta dele, né, a falta do respeito das pessoas. As pessoas hoje, quando eu digo hoje, já faz um tempo já que as pessoas não têm mais esse afeto, né, esse carinho um para o outro, né. Então, às vezes precisamos desses feriados, por mesmo que você aí não siga nenhuma religião, ou até mesmo de repente até esteja descrente, né, de alguma coisa aí, ou não acredite mais em nada, né? Mas até para acreditar em nada você precisa de acreditar em alguma coisa, né? Mas eu respeito todo mundo, eu só acho que assim, às vezes precisamos sim desses feriados, assim como o Natal, né? São datas, querendo ou não, correlatas, né? Coligadas, que têm relação uma com a outra. Mas eu te pergunto, e deixo essa reflexão aí, né? Se realmente precisamos apenas dos feriados para amarmos uns aos outros, respeitarmos, né, uns aos outros, como assim mesmo, ou no dia a dia a gente pode estar praticando essa benevolência, esse amor ao próximo, esse ato de fraternidade, esse ato de respeito de modo geral nos dias subsequentes, né, nos outros 300 e tantos dias do ano, né? Então, assim, infelizmente, entre aspas, é um mal necessário esses feriados, né? Porque parece que as pessoas ficam mais próximas, né? Mas aí é a questão: será que realmente existe esse respeito? Inclusive, é o que me leva à reflexão. A questão do barulho. Muitos aproveitam esses feriados, feriados normais, digamos assim, que não são feriados religiosos, para curtir de uma maneira demasiada, né? E muitas das vezes, voltando ao início do vídeo, em que eu cito a questão individualista ou individual de cada indivíduo, e aí fica aquela questão: eu estou curtindo, o outro, o que tem a ver o outro, né? O outro não está curtindo, o problema dele. Então, quer dizer, é tipo assim, parece para mim, né, essa impressão que fica, que as pessoas não têm essa empatia, digamos assim. Por quê? Não é porque eu estou curtindo que eu não possa que eu não tenha que me preocupar com o próximo, com o meu semelhante. Haja visto que a lei, né, me pauta disso, né? Existem, existem leis que defendem a questão do silêncio, né? A famosa lei do psil, né? Que na prática é aquela questão de que até as 22 horas o barulho ele é, digamos assim, um barulho moderado, ele é não é respeitado, fugiu a palavra, ele seria tolerado, tolerado. Só que não significa que eu também tenha que, só porque está de dia, de tarde, de repente mais cedo, antes das 22, das 10 da noite, que eu tenha que ouvir som no último, som em volumes muito
muito potentes, né? Inclusive aparelhos potentes, né? E aí parece que as pessoas não ouvem músicas para ela. Aí falando de música, né? Parece que as pessoas têm uma necessidade de ouvir algo para incomodar o outro. E são volumes que não é nem a questão do alto, porque o alto tem aquele alto que realmente é alto, mas é tolerável, que você de repente aumenta a sua televisão ali e você consegue ainda ouvir alguma coisa. Mas tem alguns limites de som que, ou melhor, que ultrapassam o limite, né? Alguns volumes que ultrapassam o limite, até mesmo daquilo que a gente entende como considerável. Então, parece que é como se fosse uma espécie de afronta, provocação, para ver se alguém vai lá reclamar, para gerar uma crise ali instantânea, momentânea, né? E geralmente quem tem esse tipo de atitude quer estar certo. Se você for cobrar lá, você vai arrumar uma confusão. Não porque você está indo atrás da confusão, porque a pessoa que está fazendo aquele ato, que está tendo aquela atitude, digamos assim, não muito recomendada, né? Não uma atitude legal, e aí entenda legal até na questão da legalidade da lei, não é legal, né? Porque geralmente são pessoas que já ultrapassaram os limites dos decibéis, inclusive os limites do horário permitido, em muitos casos. Então, assim, a reflexão que eu faço é: para que essas pessoas fazem isso? Por quê? Qual é o intuito? Então, quer dizer, eu estou na rua, eu faço o que eu quero, eu não respeito ninguém. Então, assim, é uma leva de situações, né? Uma sequência de situações que eu vejo já fazem alguns anos. E às vezes, é como se eu tivesse me acostumado, acredito que você também, com aquilo que é ruim. Porque dizem que a gente se acostuma até com o que é ruim, né? Mas não é que a gente se acostuma. É porque, como eu disse anteriormente, se você for lá reclamar, vai gerar um transtorno. Quantas vezes você viu aí pessoas até acionarem as autoridades, no caso a polícia, né? Falando português, claro, e inclusive isso gera até um transtorno. Teve situações aí até gravíssimas, né? Até de pessoas perderem até se desviverem, né? Tem que até saber usar as palavras aqui, né? As pessoas se desviverem, serem desvividas aí, devido a um ato aí, digamos assim, que teoricamente seria um ato momentâneo, né? A pessoa está ali numa curtição, uma coisa que se a pessoa tivesse consciência, ela nem teria gerado esse transtorno. Não estou aqui nem culpando ninguém, nem lado A, nem lado B, mas é a prática que a gente não precisa ficar também botando panos quentes para tudo, né? A prática é essa, que muitas confusões, muitas situações que ocorrem, a própria pessoa é que cria. A própria pessoa que quer estar certa numa situação que ela está errada. Inclusive, existem muitos debates acerca de festas, manifestações, principalmente em bairros periféricos. Eu moro em periferia, posso falar com propriedade. Onde eu moro não é um local que, digamos assim, tem os famosos bailes, né, nas ruas, mas de vez em quando existem algumas festas ali, alguns grupos, né, da comunidade ali se reúnem e fazem alguns eventos, né, inclusive com som alto. Não é sempre, como eu disse. E existem também os atos individuais, que são aqueles indivíduos que ligam seus carros, aqueles seus sons potentes, como eu já citei anteriormente. E toda essa situação acaba gerando algum tipo de crise, algum tipo de incômodo, algum tipo de transtorno. E aí eu citei no início do vídeo a questão das pessoas autistas, né? Não sei se o termo é esse, porque pessoas autistas tem algum termo mais técnico aí, mas enfim, para que você me entenda, né? Pais, mães e filhos, né, dessas pessoas, desses pais, né, ou dessas mães ou desses pais, de modo geral, acabam sofrendo, né, porque essas pessoas não têm consciência, as pessoas que promovem esses incômodos, né, esses transtornos. Inclusive no final do ano, sempre o debate, né, nas festas nas festividades, né, de final de ano, Natal, Réveillon, sempre o debate é acerca da questão dos fogos, né? Porque os animais, inclusive os autistas, o barulho acaba incomodando essas pessoas, e no caso dos animais, principalmente pelo fato dos animais terem uma audição um pouquinho mais apurada